Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, bora continuar nossa leitura bíblica em um ano. Estamos na semana de número 26 e hoje é o sexto dia. Hoje nós vamos ler 1 Crônicas 23, 1 Crônicas 24 e também Colossenses capítulo 3. Glória a Deus, Pai, obrigado por mais um dia de vida, mais um dia de poder viver na sua presença, Pai. Como é bom poder contar com o Senhor, Pai. Nós não queremos viver isolados, não queremos viver distantes de Ti, mas ao contrário, queremos estar perto, queremos estar contigo, queremos ouvir Sua voz, a Sua instrução e a Sua direção no nosso dia. Por isso, Deus, te chamamos, te convidamos, venha sobre nós no dia de hoje. Deus, fala conosco. Deus, desde esse momento de leitura da sua palavra até o final do dia, nós queremos ouvir sua voz. Fala conosco, eis-nos aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, 1 Crônicas, capítulo 23. Já envelhecido e de idade avançada, Davi fez do seu filho Salomão rei sobre Israel. Ele reuniu todos os líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas. Os levitas de 30 anos para cima foram contados, e o número total deles chegou a 38 mil. Davi escolheu 24 mil deles para supervisionarem o trabalho do templo do Senhor e 6 mil deles para serem oficiais e juízes, 4 mil para serem guarda das portas e 4 mil para louvarem o Senhor com os instrumentos musicais que Davi tinha preparado com esse propósito. Davi repartiu os levitas em grupos que desciam de Gerson, Coate e Merari, filhos de Levi. Dos filhos de Gerson, Ladã e Simei. Estes foram os filhos de Ladã: Jeiel, o primeiro, Zetã e Joel, 3 ao todo. Estes foram os filhos de Simei: Selomote, Aziel e Arã, 3 ao todo. Estes foram os chefes da família de Ladã. E os filhos de Simei foram Jaate, Ziza, Jeus e Beraías. Estes foram os filhos de Simei, 4 ao todo. Jaate foi o primeiro e Ziza foi o segundo, mas Jeus e Berias não tiveram muitos descendentes, por isso foram contados como uma única família. Dos filhos de Coate, Anrão, Issar, Hebron, Uziel, 4 ao todo. Estes foram os filhos de Anrão, Arão e Moisés. Arão foi separado, ele e seus descendentes para sempre, para consagrar as coisas santíssimas, oferecer sacrifícios ao Senhor, ministrar diante dele e pronunciar bênçãos em seu nome. Os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados como parte da tribo de Levi. Estes foram os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Sebuel foi chefe dos descendentes de Gerson. Rebaías foi o chefe dos descendentes de Eliezer. Eliezer não teve nenhum outro filho, mas Rebaías teve muitos filhos. Selomite foi chefe dos filhos de Issá. Estes foram os filhos de Hebron. Gerias foi o primeiro, Amarias o segundo, Jaaziel o terceiro, Jecameão foi o quarto. Estes foram os filhos de Uziel, Mica o primeiro e Issias o segundo. Estes foram os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estes foram os filhos de Mali, Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter filhos, teve apenas filhas. Os primos delas, os filhos de Quis, casaram-se com elas. Estes foram os filhos de Musi. Musi era pai de Mali, Éder e Jeremote, 3 ao todo. Estes foram os descendentes de Levi pelas famílias, os chefes das famílias conforme registrados por seus nomes e contados individualmente, ou seja, os de 20 anos para cima, que serviam no templo do Senhor. Pois Davi dissera: uma vez que o Senhor, o Deus de Israel, conceder descanso ao seu povo e veio habitar para sempre em Jerusalém, os levitas não mais precisam carregar o tabernáculo nem os utensílios usados em seu serviço. De acordo com as instruções finais de Davi, foram contados os levitas de 20 anos para cima. O dever dos levitas para ajudar os descendentes de Arão no serviço do templo do Senhor encarregaram-se dos pátios, das salas laterais, da purificação de todas as coisas sagradas e das tarefas da casa de Deus. Estavam encarregados do pão consagrado, da farinha para as ofertas de cereal, dos bolos sem fermento, de assar o pão e misturar a massa e todos os pesos de medidas.
Além disso, serviam para apresentar todas as manhãs e todas as tardes para dar graças a Deus e louvar ao Senhor, e fazer o mesmo sempre que holocaustos fossem apresentados ao Senhor aos sábados, nas festas de lua nova e nas festas fixas. Deviam seguir regularmente diante do Senhor, conforme o número prescrito para eles. Dessa maneira, os levitas ficaram responsáveis pela tenda do encontro, pelo lugar santo e pela assistência aos seus irmãos, os descendentes de Arão, e pelo serviço do templo do Senhor. 1 Crônicas capítulo 24. Os filhos de Arão foram assim agrupados. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes. Com a ajuda de Zadok, descendente de Eleazar, e Aimeleque, descendente de Itamar, Davi os dividiu em grupos para que cumprissem suas responsabilidades. Havia um número maior dos chefes da família entre os descendentes de Eleazar do que entre os de Itamar, por isso eles foram assim divididos. 16 chefes de família dentre os descendentes de Eleazar e 8 entre os descendentes de Itamar. Estes foram divididos de maneira imparcial mediante sorteio, pois havia líderes do santuário e líderes de Deus, tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os de Itamar. O escriba Semaías, filho do levita Natanael, registrou os nomes deles na presença do rei, dos líderes dos sacerdotes Zadok e Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes de família dos sacerdotes e dos levitas. As famílias de Eleazar e de Itamar foram sorteadas alternadamente. A primeira sorte caiu para Jeoairibe, a segunda para Jedaías, a terceira para Arim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nona para Jesua, a décima para Secanias, a 11ª para Eliacibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Ezir, a 18ª para Apices, a 19ª para Petaías, a 20ª para Zeesquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, a 23ª para Delaías e a 24ª para Maazias. Conforme essa ordem, eles deveriam ministrar quando entrassem no templo do Senhor, de acordo com as prescrições deixadas por Arão, passando antepassados deles, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia lhe ordenado. Estes foram os chefes dos outros levitas, dos descendentes de Arão, Subael, dos descendentes de Subael, Gedias. Quanto aos Reabias, Isias foi o chefe dos seus filhos, dos descendentes de Issá, Selomote, dos filhos de Selomote, Jaate, dos descendentes de Hebron, Gerias o primeiro, Amarias o segundo, Jaaziel o terceiro e Jecamão o quarto. Dos descendentes de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, dos descendentes de Isias, irmão de Mica, Zacarias, dos filhos de Merari, Mali e Musi, dos filhos de Jaazias, Beno, os descendentes de Merari, por Jaazias, Beno, Soão, Zacur e Ibre. De Mali, Eleazar não teve filhos, de Quis, Jerameel. E foram estes os filhos de Musi, Mali, Éder e Jeremote. Estes foram os levitas de acordo com suas famílias. Eles também tiraram sortes na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque e dos chefes das famílias dos sacerdotes e dos levitas, assim como fizeram seus irmãos, os descendentes de Arão. As famílias dos irmãos mais velhos foram tratadas da mesma maneira que a dos mais novos. Glória a Deus. Colossenses capítulo 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo é
que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumaram viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente ao falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre judeu, grego, circunciso ou incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Glória a Deus, glória a Deus. Esse texto Paulo nos dá a instrução para uma vida em santidade, para uma vida nova, para uma vida diferente. Fala daquilo que nós devemos deixar e aquilo que nós devemos seguir. Nós devemos elevar os nossos pensamentos ao céu, devemos elevar o nosso pensamento a Cristo, elevar o nosso pensamento e cada dia mais pensar conforme Deus pensa. Isso quer dizer que eu e você estamos aqui olhando, observando, lendo a palavra de Deus para a gente entender aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja, quais são as vontades de Deus, os anseios dele para mim e para a sua vida. E é assim que eu e você devemos viver, cada vez mais conectados na palavra, cada vez mais conectados com Jesus, cada vez mais vivendo em amor, em justiça, em paz, em alegria. Tudo que for de bom, tudo que for agradável, tudo que tiver honra, é nisso que nós devemos pensar, é assim que nós devemos viver e deixar de lado tudo aquilo que é pecado. E ele cita aqui imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. Essas coisas não vêm de Deus e vão trazer a ira de Deus, vai ser algo que nos afasta de Deus. Eu não quero viver longe de Deus de jeito nenhum. Eu quero estar sempre conectado, sempre estar perto. E nós devemos então abandonar essas coisas e viver com a nossa mente em Cristo. Renovar a nossa mente através da palavra de Deus e assim nós teremos a mente de Cristo. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.